28 horas, estamos iniciando nossas transmissões, né? Primeira live do ano. Ai, felicidade, muito feliz, estou muito bem com isso, estou muito bem com o que eu faço, estou muito bem com o que eu me disponho a fazer, né? Então, muita alegria nesse momento. Primeira live de 2022 e a gente vai conversar bastante hoje sobre ser, coragem para ser, o que te impede de ser. E essa live de hoje, gente, aqui eu coloquei cinco tópicos, né? Né? Eu coloquei o título: Você sabe o que dizer, mas na hora não consegue, né? Essa é uma dificuldade muito grande nas comunicações, nas relações, melhor dizendo. E muitas vezes você já sabe que você tem potencial, você já sabe que o que você quer dizer é importante, porque você está sentindo essa dor, mas, porém, todavia, entretanto, você não consegue expressá-la, você não consegue dizer não, você não consegue dizer eu quero, você não consegue dizer que tal a gente fazer assim desse modo, você não consegue colocar uma resolução que faça sentido aos seus olhos, sabe? Então, eu me disponho a falar sobre relacionamentos amorosos. Hoje nós vamos conversar sobre isso. E aí, deixa eu falar aqui para quem é essa live. Possíveis 5 públicos. Primeiro ponto, para você que quer conseguir se afirmar como pessoa. Eu sou eu, você é você. Se a gente se encontrar, tudo bem. Se a gente não se encontrar, tudo bem também. E tá tudo certo, né? Você quer se afirmar como pessoa. Outro público que pode ser interessante essa live. Você não quer mais sofrer com as dúvidas. Será que eu estou tomando a decisão certa? Será que aquilo que eu fiz foi correto? Será que a forma que eu falei foi correta? Será que a forma como eu me comportei? Será que eu não deveria ter feito isso? E isso é uma dor bastante forte, e ela geralmente vem no final do dia, né? E isso é doloroso, porque muitas vezes tira o sono, impede a qualidade do sono, e aí a pessoa que não dorme, ela não produz bem. Então vira uma bola de neve, uma dúvida aqui, uma dúvida lá, se torna um montante, e no decorrer do desenvolvimento como um todo nos incomoda o nosso relacionamento, incomoda a nossa vida como um todo. Então, você que tem essa dúvida, poxa, você que tem essa live é para você. Tem um baita desafio no final dessa live para você, tá? Tretas do relacionamento. Essa live também é para você. Quem não quer, né, resolver algumas questões do relacionamento? Quem não quer deixar o relacionamento fluido? Então, essa live é para você. Para você que não quer passar por descontrolado, né? Ou então travado. Porque quando a gente não tem reconhecimento das emoções, a gente vai invariavelmente para um polo ou para o outro. Ou a gente vira uma pessoa impulsiva, descontrolada, né? E aí a gente solta tudo que vem à mente, mas machuca os outros, se machuca, erra, passa vergonha, né? Ou então a gente vai para esse lado do travado, que daí não sai nada, né? Daí vem tudo e acontece o estouro tudo aqui dentro e não sai nada para fora. Os outros estão olhando, tá tudo bem, mas você tá um caos por dentro. Então, sem reconhecimento das emoções um dos dois polos. Então, para você que está se sentindo em um desses dois
polo, você está num polo, hora você está no outro, essa live também é para você. Para você, tá, o descontrolado. E por último, para você que já sabe das suas qualidades, você já se vê como uma pessoa fera, como uma pessoa potente, uma pessoa capaz, mas na hora de se expressar, não consegue, não coloca, não sai. Parece que está acontecendo um monte de coisa e você não consegue identificar. Então, para todos esses públicos, se você faz parte de um desses públicos, sinta-se à vontade aqui. Esse conteúdo é para você, é para te ajudar, é para te auxiliar no seu florescer humano, no seu desenvolvimento humano. Agora, se você não sente dificuldade em identificar as emoções, se você não sente dificuldade em se comunicar, então essa live não é para você. Você está liberado. Veja outra live aqui do Instagram, veja outro conteúdo no YouTube que possa ser vivo. Que esse lugar aqui não é para ti, cara. Não é para ti. Não é para ti. Vamos lá. E todos esses pontos, gente, todos esses pontos que eu falei, a pessoa que não consegue identificar as emoções, a pessoa que tem dificuldade em expressar, a pessoa que anda em opostos, ora é impulsiva, ora é rígida demais, a pessoa que sabe das suas capacidades, mas não consegue colocar para fora, pessoas com dúvidas mentais, será que isso aconteceu? Será que eu estou fazendo certo? Será que... Todas essas dores têm uma mesma origem. Todas elas. Todas. Todas essas dores, elas têm uma origem só. É a única, Thiago? Não te diria que é a única, porque na psicologia, quando a gente fala de pessoas, é difícil eu dizer é a única, é o único caminho, é a única opção, não, é a única justificativa. Não dá para dizer. Ontem eu ainda estava vendo com a Vivi um filme. E na cena do filme o garoto desmaiou, né? E a namorada era estudante de medicina. E aí ela falou pra médica assim, ó, doutora, ele tem que ir pra cirurgia, porque a questão dele é isso. Ele tá com dor na perna, tal. É essa dor, é essa questão. E aí eles foram pro médico e realmente eles foram para a cirurgia e realmente era aquela questão. Então, no corpo biológico, na medicina, até tem como ter uma previsibilidade. Mas quando se fala em psique, quando se fala em subjetividade, quando se fala em desenvolvimento humano de pessoas, não dá para dizer que porque eu tive sofrimentos tais, vamos dizer assim, as pessoas que tiverem os mesmos sofrimentos que os meus precisarão das mesmas questões, da mesma forma como eu resolvi. Não dá para dizer isso. Não dá. Então, eu posso dizer que todas as pessoas que sofrem com essas dores, eu posso dizer que uma das origens é isso que eu vou falar agora. Porém, todavia, entretanto, eu não me arrisco a falar que é a única. Não vou falar que é a única. Mas, com toda certeza, isso que eu vou falar é uma das origens da sua dificuldade em ler as suas emoções, de se colocar no mundo diante dos outros, de ficar com dúvidas sobre o seu próprio comportamento, então de ir para os extremos e machucar os outros.
Esse é um ponto forte. Esse é um ponto forte. E do que eu estou falando? Sem mais delongas. Do que eu estou falando dessa origem? Né? Eu estou falando de autoestima, gente. Estou falando de autoestima. Principalmente na questão do machucar o outro. Sabe por quê? A autoestima, ela é um sentimento que nos ajuda, que nos auxilia a tomar decisões conscientes, decisões assertivas. Sabe por quê? Porque, vamos parar nesse ponto aqui. Primeiro, né? Vamos parar nesse ponto aqui para depois a gente continuar. Se eu estou falando que a autoestima é um sentimento que me ajuda a tomar decisões, então isso quer dizer que eu não vou ficar com dúvidas. Isso quer dizer que eu vou conseguir me expressar, porque eu vou saber se eu tenho que me expressar ou não. Eu não vou ficar com dúvida, eu vou saber me expressar, né? Eu vou me expressar de uma forma adequada, porque a autoestima me ajuda. A autoestima não é um sentimento que machuca, sabe? Então, é por essas e outras que eu estou falando que a autoestima, ela auxilia e muito, e ela é sim, a falta de autoestima é a causa dessas dores que eu estou falando aqui. É por isso. Será que eu não machuco os outros? Será que a autoestima não machuca os outros? Sim, ela machuca. Mas isso diminui assim em grande quantidade. Por quê? Porque a autoestima ela tem um poder enorme. E é que eu vou dizer agora. O poder da autoestima. A autoestima ela te dá esse poder de você ser você. E ela ainda permite o outro ser o outro. Então, ela é extremamente poderosa, eficaz e eficiente nas relações, no relacionamento amoroso. E aí eu vou falar aqui uma frase que eu ouvi da minha esposa. Ela nem sabe que eu ouvi na real, mas eu ouvi. Aqui há 5 minutos atrás, ou melhor, 15 minutos atrás, eu estava aqui sentado preparando a live. Era 5 para as 8. E aí ela estava atendendo online, estava atendendo aqui no quarto. E aí ela disse assim, ó. Ela estava falando com a paciente, que eu não sei, né? Enfim, só dava para ouvir a voz dela, porque ela estava de fone, mas enfim. Ela disse uma frase que me tocou. Ela disse assim: quando a gente cuida da gente, a gente consegue cuidar do outro. Olha só que poderoso. E isso é coisa, isso é ação, isso é postura de quem consegue ter autoestima. Se a pessoa não consegue ter autoestima, ela não consegue ter essa postura nem diante dela, nem diante do outro. Ela mesma vai se exigir, ela mesma vai ser agressiva consigo mesma diante das coisas. Mas se ela consegue não ser agressiva consigo, ela não vai ser agressiva com o outro. Então, por isso que a autoestima, uma pessoa com autoestima, ela tende a machucar o cônjuge, o namorado, a noiva, muito menos. Muito menos. Porque ela vai ter esse sentimento. Poxa, eu olho para ela como eu me olho. Então, por isso que a autoestima ela é extremamente importante para as relações. Sabe? Então, mas a autoestima, ela tem, para ela ser aplicada, é necessário que 2 etapas sejam ultrapassadas
Elas precisam ser ultrapassadas. A aplicação da autoestima requer uma jornada, requer trabalho, requer empenho em conquistá-la. Sabe? A autoestima não cai do céu assim, Senhor, eu quero tanto autoestima, e aí vai cair um manto aqui sobre mim e eu vou sair da oração com a autoestima lá em cima. Não, gente, não vai acontecer. Não vai acontecer isso, tá? Se tu acha que é assim, cara, tu vai ter que me seguir, porque, olha, tu aprendeu muito errado. Tu aprendeu muito errado, tá? Não é assim que acontece. A autoestima é um processo. Você vai caminhar, você vai trilhar, você vai dispor energia. Depois que você dispõe energia para tê-la, você dispõe energia para mantê-la, sabe? Então, não é fácil, não é simples, mas é possível, tá? Vou te dizer aqui as duas etapas da autoestima. Existem duas etapas que todos nós, todas as pessoas que têm autoestima precisam ultrapassar. A primeira etapa é a seguinte: é eu conseguir me olhar no espelho e dizer: eu sou suficiente, eu sou capaz. Thiago, tu é fera. Eu sou o cara, sabe? Boa noite, Dilma. Essa é a primeira etapa da autoestima. Essa é a primeira fase da autoestima. Muitas pessoas não conseguiram nem chegar nessa etapa. Mas essa live de hoje, eu tô falando para essa galera que já conseguiu chegar nessa etapa. Numa outra live eu falo de como chegar nessa etapa. Mas hoje eu quero falar com essa galera que já chegou nessa etapa e que já se vê como uma pessoa capaz. Mas, porém, todavia, entretanto, na hora de expressar, na hora de se colocar, não consegue. E eu vou falar aqui nessa primeira etapa. O que é essa primeira etapa da autoestima? Eu só não vou especificar tanto quanto eu queria, né? Quando eu queria. Mas eu vou falar o que é de eu chegar e olhar para mim e dizer: essa primeira etapa, quando eu consigo me ver, é a etapa em que eu consigo me ver sendo capaz, me olho diante do espelho, e aí essa primeira etapa é a etapa em que eu construo a autoconfiança. E o que é a autoconfiança? A autoconfiança, gente, é esse olhar a vida, olhar o mundo, olhar... Boa noite para quem tá chegando, tá? Boa noite, Rubi, boa noite, Amanda. É esse olhar o mundo e eu me ver com ferramentas para lidar com ele, sabe? Essa é a primeira etapa da autoestima, a etapa que eu me olho no espelho e digo: eu sou capaz, sabe? E essa é a primeira etapa que todo mundo precisa dessa etapa. Todo mundo precisa. Tem gente que ainda não chegou, mas o ideal não, é fundamental é que se chegue. Mas tem gente... deixa eu falar aqui sobre essa autoconfiança. Essa autoconfiança aqui, ó, sou fera, sou capaz, não é diante de tudo e não é diante de todos, tá? Vai ter coisas que eu vou me sentir super capaz. Se tu me chamar para me dar uma palestra, eu vou me sentir capaz, vou para cima, porque já é o meu campo. Se você me chamar, deixa eu ver, para cozinhar para num restaurante, aí a minha autoconfiança já vai lá embaixo, porque eu não tenho essa prática, eu não tenho esse costume, eu não tenho esse hábito, né? Mas se você me convidar para outra coisa, jogar vôlei, né? É uma coisa que eu não sei tanto, mas a minha autoconfiança vai ser média, né? Eu já sei as regras, né? Então, essa autoconfiança aqui, gente, em determinados momentos, em determinadas situações, eu vou ter muita autoconfiança. Em determinadas situações, eu vou ter média autoconfiança, dependendo
do desafio, e vai ter situação que eu não vou, a minha autoconfiança vai estar lá embaixo. Mas o que é o verdadeiro ouro da autoconfiança? É que o medo não nos impeça de agir. Esse que é o verdadeiro ouro. Essa autoconfiança não é o He-Man que vai fazer tudo a todo momento, que pode tudo e que faz tudo e que se arrisca, que não sente dor. Não, não é isso, gente. Não é isso. A autoconfiança é aquilo que, independente se eu me ver fera ou se eu me ver um cara muito abaixo, se eu quiser, eu não vou me impedir de não tentar. Sabe? Essa é a autoconfiança. Esse é o ouro dessa primeira etapa da autoestima, de eu me ver capaz. Eu tenho autoconfiança e eu me vejo com recurso para lidar com as coisas, sabe? Deixa eu dar, né? Lancei a mentoria semana passada, iniciei com 2 pessoas, essa semana eu vou iniciar com a terceira. Nossa, comecei o ano a milhão, nem parei, né? Nem parei, eu toquei direto. As minhas férias vão ser, sei lá, julho ou janeiro do ano que vem. Comecei, toquei direto, sim, né? E aí, super empolgado, tal, mentoria, algo extremamente novo pra mim, Covid. Aí, já me deu uma murchada, já me deu um medo. Ai, meu Deus do céu, tô com Covid. Se eu tiver com Covid e vou ter que passar pro online, tem gente que é presencial, parará, os atendimentos, parará. Cara, eu levei um tempo pra digerir isso. Levei um tempo, sabe? E é natural. Mas o que eu não podia acontecer comigo, gente, é eu dizer, ai, acabou o mundo, ai, meu Deus. O que eu não podia era decair com o Covid, sabe? Eu tinha que me reerguer novamente. E é esse o papel dessa primeira etapa da autoestima, que é, eu sou fera, eu consigo dizer que eu sou fera pra mim, né? E eu consigo me ver com recursos para lidar com as situações da vida. Essa é a primeira etapa da autoestima. A Amanda fez uma pergunta. Espero que esteja melhor. Hoje eu até esqueci de perguntar como estavas do Covid. Não, tô melhor, Amanda, tô melhor. Eu fiquei bem ruim de quinta para sexta, que eu senti muita dor no corpo, muita febre, muito calorão, mas ao mesmo tempo frio e cansado, sim. Eu não tinha força, sim, para fazer as coisas. Não tinha força para fazer nada, na real. Esse foi o de quinta para sexta. Agora, sexta-feira, e sem fome ainda, gente, sem fome. Aí de quinta para sexta já acordei comendo e aí só foi melhorando. Agora tô tomando remédio, tá? Amém, amém. Enfim, obrigado, Amanda, por perguntar. Mas então, gente, eu poderia ter ido à lona se eu não tivesse a primeira etapa da autoestima construída. Eu poderia ter ido à lona, sabe? Eu poderia já ter cancelado muita coisa, eu poderia, sabe? Mas não. Coloquei a cabeça no lugar e disse, vamos lá, vamos lidar com o que temos. Essa é a primeira etapa da autoconfiança. Quando eu consigo me olhar no espelho e dizer, eu sou fera. E aí, nessa primeira etapa, gente, principalmente que o medo não nos impeça de continuar, de tentar, porque o norte é sempre o que a gente sente e o que a gente deseja fazer, não machucando os outros, sabe? O limite é sempre os outros. Se eu não estou machucando ninguém, eu estou lidando com a minha vida, se eu tenho vontade e tenho medo, esse medo não pode me impedir, sabe? Essa é a ideia. Então, nessa primeira etapa, tem essa construção, né? Eu vou ganhando autoconfiança e vou me aceitando como pessoa, sabe? E aqui eu coloquei agora um passo a passo. Eu não vou
não vou especificar porque não dá, não temos tempo para isso. Porque não temos. Enfim, nossa, já é 8h25. Mas eu coloquei um passo a passo aqui. O que é esse se aceitar? Né? Primeiro eu me enxergo com tudo que eu sou. Primeiro eu tenho que ver tudo que eu sou. O Thiago, ele é um cara, um homem de 36 anos, né? Mora em Criciúma, negro, né? Tem que ter recortes, porque esses recortes eles direcionam os caminhos, né? Eu tenho essa e essa capacidade, eu tenho essa e essa limitação. Olhando mais para o físico, para tornar algo mais palpável. Eu sou careca, apesar de a live não aparecer aqui, mas aqui eu sou careca, né? Eu tô falando disso, gente, porque foi algo que durante muito tempo eu não aceitava, sabe? Agora que eu tô aceitando, sabe? Então, a gente sempre está em processo de crescimento e de aceitação, né? Porque antes eu achava, aconteceu isso porque eu sou careca e as pessoas ela me olhou assim ou ela me olhou assado, entende? Mas sim, isso é assunto para outra live, gente. Aqui eu só vou colocar o passo a passo, porque eu quero chegar num outro norte. Eu quero especificar o porquê que a gente não consegue se colocar, né? E dar um desafio para vocês, porque esse final de live, esse final de conteúdo, realmente é um desafio para todos nós, tá? Então, primeiro passo para se aceitar, me identificar como um todo, o tudo que sou, não só fisicamente, mas mentalmente, ideias, crenças, né? Porque tudo que eu penso é eu, não deixa de ser eu, sabe? Faz parte de mim. Quando deixa eu ver. Isso é conversa de criança, mas eu vou dar um exemplo tosco, mas me entendam. Eu sou adolescente, sou criança, eles dizem, o Flamengo é ruim. O Flamengo é ruim. Daí eu vou brigar, não, o Flamengo não é ruim. Parará. Por que eu tô brigando com o cara? Por que eu tô brigando com outro garoto? Eu tô brigando com outro garoto porque a ideia de que o Flamengo é ruim não é a minha ideia. E isso tá me atingindo. Entende? Então, as nossas ideias também fazem parte da gente. Então, se enxergar como um todo, não só se enxergar fisicamente, né, mas emocionalmente, mentalmente, se identificar com tudo que você é, com tudo que você pensa, com tudo que você sente. Isso é se enxergar por inteiro, né? E aí, depois que a gente se enxerga por inteiro, a segunda etapa, a segunda fase é eu olhar e dizer assim, o que eu posso mudar e eu quero mudar, e o que eu posso mudar, mas eu não quero, mas eu não posso, não, desculpa. O que eu não posso mudar, mas eu quero mudar. Sabe? É muito importante a gente fazer essa distinção, né, de tudo que somos, aquilo que eu não tenho como mudar e que faz parte de mim. Porque isso eu preciso continuar aceitando, eu preciso continuar identificando, eu preciso continuar assumindo que isso sou eu. Eu preciso continuar. Dizer, essa camisa é minha. Mesmo que não seja os melhores das camisas, mesmo que seja uma camisa rasgada, essa camisa é minha. Entende? Porque esse sou eu não posso mudar. E tem a segunda etapa, que são as coisas que eu posso mudar, e são as coisas que eu quero mudar e que eu vou mudar, e pronto, legal, sabe? Então, quando eu me olho, quando eu me aceito, aí eu vou construindo a autoconfiança, vou me aceitando, né? Mas vou tendo confiança em mim. Ok, legal, maravilhoso. Mas tem a segunda etapa, que eu preciso colocar esse Thiago, que é só em casa, quando ele sai da porta, quando ele abre a porta e vai para o mundo. Eu preciso colocar esse Thiago para fora.
E aí, surpresa! Aí aparecem outras coisas que a gente pensava que não tinha, mas tinha. Aí aparecem outros medos que a gente achava que não tinha, mas tinha. Diante do outro, eu já tô aqui ultrapassando fase, mas depois eu volto, não tem problema, a gente encaixa a fala. Diante dos outros, nos vem medos que a gente achava que a gente não tinha de se colocar. Mas justamente pelo outro estar olhando, e como o outro olha, isso nos afeta e nos impede de nos colocar para fora. E aqui é uma dificuldade de autoafirmação. Porque a primeira etapa já foi construída, eu já consigo dizer que eu sou fera, mas a segunda etapa de eu dizer para o mundo que eu sou top, que eu sou fera, não vou falar esse top porque eu vi alguém falar muito mal desse top, mas de que eu sou fera, de que eu sou capaz, dizer para os outros que eu sou capaz, essa é uma dificuldade de autoafirmação que muitas vezes a gente não consegue dizer. E o que é isso, Thiago? O que é essa dificuldade de autoafirmação? Eu até vi um desenho bem legal. Tá ali. Mas era assim, era duas árvores grandes, imagina assim, duas árvores grandes, né? E uma árvore pequenininha nascendo assim, era metade das duas, mas a árvore pequenininha, ela colocava os braços pro lado assim, ó, e dizendo, ei, eu tô aqui, sabe? Tipo, olhando pra cima e... Vamos esperar voltar. Voltou. Então, visualizaram, gente? Visualizaram, gente, essa cena? Duas árvores grandes e uma pequenininha colocando os braços assim, dizendo, ó, ei, eu tô aqui, eu sou alguém, sabe? Visualizaram? Pois então, a autoafirmação é isso. A Edilma falou, é bem isso. A autoafirmação é a capacidade de assumir o nosso lugar. Mas não é um assumir nosso lugar estilo Bop, com colete à prova de bala e tiro, porrada e bomba e dizer, é só isso, e não sei o que, e não sei o que, e eu vou te dizer mais, hein? Não é assim. Não é assim. A autoafirmação, ela é calma. Ela é tranquila. É uma capacidade de dizer que eu sou eu com tranquilidade e ao mesmo tempo com firmeza. Que o outro me ouvindo, mesmo eu não estando aos gritos, o outro entende que eu estou dizendo a verdade, que eu estou me colocando e que aquilo realmente é um limite para o outro. Difícil, não? É difícil. Mas muitas vezes a gente não consegue se colocar para fora, mesmo nós sendo fera, de afirmação. A gente tem essa dificuldade com tranquilidade. E por que isso aparece? Eu disse que eu tinha adiantado aquela hora e agora eu vou voltar àquele conteúdo. Justamente por isso. Porque surge um medo nas relações. Surge um medo naquilo que nós percebemos no olhar do outro. Surge um medo de se colocar diante o que o outro pode pensar. O que o outro está pensando. Sabe? A Edilma está dizendo que é difícil. Sim, é difícil. Não é fácil. Eu não vou dizer que é fácil, porque não é. E aí eu vou dizer para vocês uma dor minha, tá? Já que a gente está aqui, já que vocês se dispõem de dar um tempo para mim e eu me disponho a dar um tempo para vocês, a gente está aqui conversando em 4 pessoas, em 5 pessoas, somos íntimos. Então eu me sinto à vontade para falar das minhas dores. A gente está falando sobre o que o outro pode pensar, né? Uma das dores minhas que eu estou vencendo a cada dia é a insegurança.
E durante um bom tempo, gente, a coisa acontecia tudo dentro de mim. Eu não conseguia colocar para fora. Eu tinha essa dificuldade. Essa live de hoje é um resultado do meu crescimento, sabe? Então, durante muito tempo, vamos conseguir, Edmar. Vamos conseguir. Vamos para cima. Toda semana estaremos juntos aqui, ou pelo direct, ou pela mentoria, estaremos juntos. E vamos conseguir. Tempo, a insegurança vinha e acontecia tudo aqui dentro. Estourava tudo aqui dentro, porque eu tinha essa dificuldade de colocar para fora, sabe? E eu teve um tempo que eu comecei a colocar, mas eu ainda tinha medo, eu ainda tinha dificuldade. Digo, poxa, vou falar com a Vivi de novo sobre isso, sabe? Poxa, vou falar de novo sobre isso. Isso ainda muitas vezes me bloqueava de colocar para fora o que eu estava sentindo, de colocar para fora o que me doía, sabe? Então é extremamente difícil colocar quem nós somos, colocar as nossas dores para fora num relacionamento diante do outro. Ser sempre, sabe? A gente quer ser isso sempre. A gente quer ser a pessoa capaz, suficiente, sempre. A gente quer ser, e não é só vocês, eu também. É bom. Quem não quer conviver com uma pessoa suficiente, uma pessoa que tem autoconhecimento, uma pessoa que consegue resolver os problemas na conversa, no diálogo? Quem não quer? Assim como a gente quer alguém assim, a gente quer ser alguém assim. Mas sem abrir as dores, sem abrir a caixinha preta, assim, não dá, gente. Não dá, gente. É necessário que a gente coloque também a caixa preta, que a gente abra a caixa preta, sabe? Então, gente, deixa eu contar aqui a maior dificuldade de uma pessoa que não consegue se afirmar. Prestem bem atenção, porque eu acredito, no meu ver, segundo a minha experiência empírica, né, os meus sofrimentos que eu tive, muito com baixa autoestima, insegurança, enfim, segundo os meus entendimentos, segundo o que eu estudo, essa, para mim, é a maior dificuldade disparada, tá? Então, prestem atenção. A maior dificuldade de uma pessoa insegura é que ela não consegue delinear, ela não consegue explicar o seu sentir, sabe? Ela não sabe se aquilo que ela sente é fantasia, se é coisa que nunca vai acontecer na vida e que ela não deve dar ouvidos para isso, ou se ela não sabe se aquilo que ela está sentindo é realidade e que ela deve dar ouvidos para isso, sabe? Gente, coloquem aí, se isso faz sentido para vocês, coloquem aí que a gente vai conversando, porque agora a gente está indo para a área mais difícil e eu quero ver como é que vocês estão, pra gente ir devagarinho e pra gente ir vendo, né? Porque a ideia é a gente colocar os conteúdos, ver quais são as dificuldades das pessoas e auxiliando. Vocês coloquem aí. Faz muito sentido. A Amanda tá rindo. Eu não sei se ela tá rindo para não de nervosa. A Edima diz: eita, né? Parece que tá tocando. E faz parte. Por isso que eu já falei lá no início. Esse final de live é um desafio. É um desafio para todos nós, porque dói. Mas, como diria minha mãe, rindo para não chorar.
É. Mas que bom que tu tá aqui. Que bom que tu tá aqui. Esse é um lugar único, é uma oportunidade pra gente crescer juntos. Como minha mãe dizia, eu não sei se vocês sabem daquele ditado, né? O que arde cura, o que aperta segura, né? Então a gente está indo para terrenos, para solos profundos, porque é necessário e dói, mas cura. A Dilma fez a pergunta: será que é isso? Essa é a pergunta o tempo todo? Se não dói, não cura, Amanda disse. Mas a Dilma colocou: será que é isso? Essa é a pergunta o tempo todo? Se tu quiser esclarecer melhor, Edilma, que eu não entendi muito bem o sentido dessa pergunta. Ah, tá. Será que é isso? Essa é a pergunta o tempo todo. Tá, te entendi. É justamente isso, Edilma. É justamente isso. E eu falei no início da live, vocês não estavam, mas eu vou repetir. E essas perguntas geralmente vêm no final do dia, né? Que coisa do capeta, né? Vem no final do dia, quando a gente fez as coisas, tal, e tô em casa. Aí vem aquela coisa: será que eu fiz certo aquela hora, não sei o que, com fulano de tal, com não sei o que? Será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? Será que eu fiz aquilo outro? É um terror. E sim, é uma dor de toda pessoa que está tentando lidar com a insegurança, tentando lidar com a baixa autoestima. É sempre essa dúvida de si, sabe? Essa dúvida do sentir. Será que o que eu estou sentindo é certo? Será que o que eu estou sentindo é errado? Mas assim, não vamos só falar da dor, vamos falar de uma solução, de uma possível solução. Essa é a ideia da live. A gente conversa sobre o que dói, mas a gente tenta encontrar um caminho possível, né? Qual é o caminho possível? Poxa, eu não sei o que eu estou sentindo. Eu não sei se o que eu sinto é verdadeiro, deve ser dado ouvidos, ou é falso e eu devo deixar para lá, né? O que eu vou fazer? Gente, o remédio para lidar com essa dificuldade de saber se o seu sentir é verdadeiro ou é falso, deve ser olhado ou não, é óbvio, mas é o caminho acessível. A gente precisa aprender a sentir. Tá, Thiago? Como assim? É isso mesmo. A gente precisa aprender a sentir. É sentindo que a gente aprende a sentir. Tá, Thiago, mas eu sinto. Mas a questão muito forte de uma pessoa insegura ou de uma pessoa com baixa autoestima é que ela não confia no que sente. Então ela fica sempre num conflito que não tira ela do lugar. Eu posso de uma fantasia, de uma neurose fantasiosa, que é uma neurose que não te leva para uma resolução. É aquele sentir que tu não confia e que ele não te leva a resolução nenhuma. Tu só fica aquele pesar: eu acho que isso pode dar errado, eu acho que eu tenho que fazer isso, eu acho que eu tenho que falar isso que me incomoda para ele, mas a gente não consegue fazer, sabe? Então, o primeiro passo para lidar com esse sentir, que a gente nunca consegue validar ele, dizer é isso ou não é isso, é sentindo. E aí, para eu sentir, eu preciso reconhecer que eu vou errar. Vai ter vezes que eu vou dar voz a um sentimento que era só fantasia. Vai ter tempo e voz a coisas que era só coisa da minha cabeça. E eu vou errar com isso. Eu posso até falar besteira. Eu posso até
Passar vergonha, passar vergonha, passar vergonha. Por que eu friso isso? Porque uma pessoa insegura, uma pessoa com baixa autoestima, ela tem medo de errar, ela tem medo de passar vergonha, ela tem medo de ser incômoda, ela tem medo de os outros olharem que ela é uma tosca. Então, para você tirar essa dúvida sobre o seu sentir e aprender a sentir e conseguir se afirmar, você vai ter que errar. Você vai ter que experimentar, você vai ter que se ouvir. Você vai ter que se ouvir. Não tem outro caminho a tirar essa dúvida se o que você está sentindo é verdadeiro ou falso, se você não aprender a sentir, se você não aprender a dar ouvidos ao que está aqui dentro. É aqui que está a bússola. Sabe? É aqui que está a bússola. E é esse o grande desafio que eu falei no início da live. O grande desafio é a gente conseguir ouvir nós mesmos. Porque muitas vezes esse coração aqui, esse sentir, ele vai te dizer coisas que tu não vai querer. Não vai com... não vou por esse caminho. Não vou dizer não. Claro, você já está dizendo não há muito tempo e está dando certo para os outros. Não para você. Você ainda continua se mutilando todos os dias. Se mutilando, se mutilando, se mutilando, se mutilando para permanecer nessa relação. Para permanecer nesse ambiente. Para ter esse privilégiozinho assim, ó. Que não dá nem pra ver direito. Mas você é o que você tem. Mas o meu desafio é que você saia dessa mesquinharia para você buscar uma vida com significado, para você resolver as tretas da sua relação e ter um relacionamento que faça sentido. Sabe? Ter uma vida que faça sentido. Eu quero isso, eu vou atrás. Sabe? É isso que eu falo. É sobre isso que eu falo. Sobre ter uma vida com significado, ter uma relação com significado, ter suporte para lidar com a sua vida, um florescer. É isso que eu falo. É disso que eu falo aqui nessa página. Eu falo de um relacionamento, de relacionamentos amorosos, mas eu também falo de um florescer para a vida. Sabe? Então, a gente precisa errar. E assim, mas eu vou te dizer, não vai ficar fazendo besteira aí, dizendo que foi o Thiago que mandou tu ir atrás do sentimento e aí é culpa minha. Não, que eu vou te esclarecer aí. Eu vou te esclarecer o que é esse sentir. O que é esse aprender a sentir. Não vai sair falando besteira e dizer que foi eu que mandei. Não, pelo amor de Deus, continua aqui, tá? E qualquer coisa, se você não continuar e você for fazer besteira, isso aqui vai ficar gravado, tá? Não tem como fugir da verdade. Não tem. A verdade vai estar aqui, tá? Então, olha só. A gente precisa aprender a sentir, né? E a gente precisa aprender a errar, mas errar consciente. Errar consciente. É aqui que está o verdadeiro pulo do gato. É eu errar consciente. Mas, Thiago, como assim, Thiago? Tu tá dizendo que eu já sei que tá errado, mas eu vou lá e faço? Não, gente. Não é isso que eu tô dizendo. Primeiro passo é você ter a consciência de que em algum momento você vai errar. Ouvindo os seus sentimentos. Em algum momento você vai errar. Né? A Edilma continua rindo. Se tá rindo, tá bom. Se tá rindo, tá bom. Então, errar consciente é ter consciência de que em algum momento a gente vai errar quando a gente ouve os sentimentos. Mas é assim que a gente habilita essa ferramenta tão poderosa. Né? O segundo passo é colocar consciência nesses erros. E o que é isso, Thiago? Colocar consciência nos erros é o seguinte, gente. Colocar consciência nos erros é os acertos. Eu festejo, legal, maravilha, que bom que eu acertei.
tô crescendo. E os erros, gente, aquilo que eu errei feio, que eu passei vergonha, que eu falei mal, que eu pensei mal, que eu julguei, que eu errei, eu vou colocar consciência naquilo. E eu vou pensar, poxa, o que me fez errar aqui? O que me fez errar aqui? Com o passar dos erros, eu errei uma vez, aí passou um tempo, daqui a pouco eu errei de novo. Passou outro tempo, eu errei de novo. Com os erros que vão vindo, com o tempo, se eu fizer uma análise disso aqui, desse conteúdo, eu vou ver que tem um padrão. Sempre que acontece isso, eu sinto isso e eu erro. Sempre que eu ouço isso, eu sinto isso e eu erro na minha postura. Sempre que eu vejo isso, isso me toca e eu me controlo. Eu não consigo ter boas decisões. Entende? E aí, com essa análise desses meus erros conscientes, eu vou entendendo como eu vou errando, qual é o meu funcionamento. E aí, quando eu percebo que eu tenho padrões de erros no meu sentir, eu vou acertando, eu vou ajustando, eu vou melhorando, sabe? Até que vai chegando um tempo que o meu sentir vai ficando afiado, gente. Vai ficando afiado, né? E eu vou começando a ficar cirúrgico, sabe? Tô sentindo isso e eu vou começando a me colocar diante da vida de uma forma cirúrgica, sabe? Muito bem colocada, sabe? E aí é uma forma que eu já não tenho mais dúvidas. Olha só que delícia. Olha só que delícia. Eu já não vou tendo mais dúvidas de quem eu sou, do que eu fiz, do que eu senti, sabe? Vou fazendo as melhores escolhas. E aí eu vou me sentindo cada dia construindo a minha vida. É isso que eu prometo a vocês. É isso que eu me proponho. Eu chego até a me cuspir todo. A luz aqui tá atrás de mim, gente. E aí eu vejo o cuspindo. Mas enfim, eu chego até a me cuspir todo. Porque é isso que eu busco. É isso que tem feito sentido para mim. E é isso que eu prometo para vocês. Sabe? Uma vida com significado. Com GPS ajustado. Com escolhas bem feitas. Sabe? E aí, gente, vocês vão querer trabalhar esse desafio de ajustar o seu GPS interno? Agora não tem mais como fugir. O conteúdo já foi dito, vocês já ouviram, vocês já sabem o norte. Não tem como apagar essa live. Vocês não vão esquecer. Vocês não vão esquecer. Sempre quando acontecer uma situação específica, vocês vão lembrar de mim. Bah, o Thiago me disse. Eu sei o que eu tenho que fazer. Mas aí a escolha de vocês lapidarem isso tá na mão de vocês, gente. Tá na mão de vocês. Não tá mais na minha. Isso eu fiz comigo, né? Que era a única pessoa que estava acessível, né? Que está acessível, que continua acessível, né? E eu continuo fazendo. Agora, esse trabalho você precisa fazer. Você precisa ajustar o seu sentir. Lapidar o seu sentir. Sentir mais as coisas e agir segundo isso. Não só no sentir, eu estou falando aqui no sentir porque é a bússola, é o grande diamante. Porque a gente está acostumado a pensar. Pensar todo mundo já sabe. Pensar é o mais falado, tá tudo certo. Não é que tá tudo certo, mas assim, é o mais falado. É o sentir que as pessoas não falam. É o sentir que a gente não está habilitado. É o sentir que é o grande desafio. Sabe? O pensar, eu não falei nada aqui sobre isso, mas o pensar, ele é uma peça
para a boa escolha, tá, gente? Não vamos dizer, não vamos sair daqui pensando que eu tenho que sentir, é só isso que interessa e tá bom. É o necessário, é o suficiente. Não. A gente precisa pensar, tá, gente? A gente precisa pensar. É o sentir e o pensar, né? Mas sem sentir a gente não pensa legal, entende? Então a gente precisa habilitar o sentir para a gente pensar legal e para a gente ir o caminho melhor, entendem? Isso é fundamental, habilitar o sentir para pensar bem e para fazer, porque quando eu penso e faço, a chance de ter uma escolha não assertiva é alta. Tá, mas profissionalmente? Profissionalmente até pode ser que funcione bem. Dependendo da questão, se a questão não envolver o teu sentir, se for uma questão do trabalho, se eu não fizer isso, a empresa vai perder tanto dinheiro. Em casos profissionais até pode funcionar, mas assim, quando se fala em desenvolvimento humano, quando se fala em relações, o sentir é fundamental. Não abra mão disso, senão você vai colher sofrimento. Gente, 8h57, eu não sei se o Instagram me corta com 1 hora de live. Acho que hoje mais não, né? Vocês têm perguntas? Tem questionamentos? Tem crítica? Tem reflexão que fez você pensar? O conteúdo de hoje? Coloquem aí. Esse é o momento. Esse é o momento. Se vocês não tiverem nada a comentar, semana que vem a gente continua conversando. Semana que vem eu vou falar sobre o caminho da vulnerabilidade, que não deixa de ser uma continuação de hoje, né? Como eu falei, a gente tem a gente tem medo de passar vergonha, a gente tem medo de passar como um todo, medo de errar, né? Então o caminho da vulnerabilidade é uma continuação disso tudo, né? Então, gente, nada a comentar. Já comentaram durante a live. Eu gosto desse tema. É difícil. É um tema difícil, Amanda, para todos nós. Então, semana que vem, continue por aqui. Estaremos aqui às 8, tá? E a gente vai conversar sobre isso. Mundo da imaginação ou realidade? Essa é uma sugestão de tema, Amanda? Na prática, Thiago, diga, Dilma, na prática, será que era uma pergunta? Será que é uma afirmação? Já que a Dilma falou na prática, eu vou aproveitar desse gancho e eu também estava pensando nesse sentido, Amanda, que era o que eu comentei hoje. Na prática, é o que você sentir, vontade, ou o que você sentir de intuição, devo fazer isso. Acho que não devo fazer isso. Ou deixa eu dar outro exemplo. Não, o que você sentir, a forma como você sentir de se colocar, se coloque. A forma que você sentir de agir, haja.
em situações de pequenos riscos e vai aumentando. Claro que em uma decisão que você precisa tomar amanhã, essa semana, com significado, que tenha muitas consequências, e você está sentindo, não obedeça cegamente, porque você está habilitando o seu sentir, né? Procure ouvir o seu sentir, mas não é absoluta já, porque você ainda está habilitando, né? Pense, olhe outros pontos. Mas em situações pequenas que você está sentindo, faça. Vai se colocando, vai se arriscando. A ideia é essa. Estou sentindo isso hoje. Fulano me falou algo e eu me senti assim. O que eu estou com vontade de fazer? Estou com vontade de falar com fulano? Estou com vontade de não mais falar com fulano? Sabe? Na prática é se experimentar. Na prática é sentir, entrar em contato com o sentimento. Por que esse sentimento está aqui? O que esse sentimento quer de mim? E agir. Na prática é isso. Tá? Mesmo sendo na prática ainda fica abstrato, né? É difícil. Eu entendo. Eu tô procurando um exemplo mais... Eu sei que a Edima entendeu, mas eu quero... Eu ainda tô me desafiando a encontrar um sentido mais, uma forma prática mais palpável. Vou dar um exemplo. Esse exemplo é um exemplo praticável, tá, gente? Lembrei agora que eu ouvi um cara falar na live e até é bem plausível, tá? Para praticar o seu sentir. Olha só. Sentimento é algo que atravessa. E o sentimento é algo que é independente das palavras. Eu chego perto da pessoa e eu sinto o que ela está sentindo. Atravessa. Sem nenhuma palavra. Eu vou dar um exemplo para vocês hoje, gente. Hoje de manhã eu acordei e eu ainda estava cansado. A Vivi veio me trazer café na cama. Eu tô tomando café na cama porque eu não quero ir muito na cozinha porque eu tô com Covid. E eu quero deixar a cozinha pro meu sobrinho utilizar, que ele mora com a gente. Então, ela me trouxe café na cama. E quando ela me trouxe, que ela falou comigo, eu senti que ela tava diferente de ontem. Ela tava com um brilho a mais. Até agora ela tá, na real. Ela tava com um brilho a mais. Mesmo eu estando sonolento, recém-acordado, mas eu senti que ela tava com um brilho a mais. Eu senti, sabe? E aí depois, durante o dia, depois eu acordei, levantei, vim trabalhar. E aí depois eu falei pra ela, assim, eu acho que era umas 9, 10 horas da manhã, eu falei: cara, tu tá com um brilho diferente. E ela disse: natural, assim, tinha acontecido coisas boas com ela, e ela tava feliz, sabe? Então, na prática, esse é um bom exercício pra gente ir habilitando o nosso sentir, e indo tomando consciência de que o nosso sentir está ideal, no caminho certo. Chega perto das pessoas, se sentiu alguma coisa, se sentiu que a pessoa tá um pouco renga, conversa com a pessoa. E aí, fulano? Tá bem? Não parece que tu tá... Parece que tu tá meio assim. E aí coloca o que tu tá sentindo. Não precisa te falar: eu tô sentindo isso.
Só coloca, parece que tu tá assim, assim, assim. Esse é um bom exercício. Que é um exercício que a gente não corre muito risco e a gente vai se exercitando, né? Em lendo nós e os outros, sabe? Então, esse é um bom exercício para ir lapidando o seu sentir e para você num futuro ir fazendo boas escolhas, você conseguir ir se expressando da melhor maneira e resolvendo seus conflitos do relacionamento. Não só no relacionamento, mas na vida. Sabe? Até vou voltar a praticar esse exercício. Que era algo que, assim, eu sempre pergunto, né, pra Vivi, mas é algo que eu posso praticar em outros ambientes, né? Eu posso lapidar o meu sentido. Então, gente, alguma questão, algum ponto, é esse conteúdo que eu tinha para hoje. Semana que vem a gente continua conversando. Se tiver algum ponto, eu respondo. Se não tiver, vou indo nessa. Nada a declarar, gente? Então tá. Gente, muito obrigado pela companhia, tá? Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela interação. De verdade, sempre é bom estar aqui, trocando ideia. Por mais, gente, que eu me sinto pesado em algum momento por produzir o conteúdo, papel de trazer um conteúdo, né? Por mais que seja desgastante, mas eu gosto de estar aqui. Eu gosto de estar trocando ideia, eu gosto de estar filosofando, construindo e construindo pessoas, sabe? Eu gosto de verdade disso, de verdade, tá? Então, gente, segunda-feira que vem estaremos aqui às 8 da noite, tá? Muito boa noite a vocês e tchau!